Medicações psiquiátricas estão entre as mais consumidas no mundo em todos os países. Mas qual será a real importância desses remédios? Qual é a finalidade deles? Fica aqui comigo que você vai descobrir. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo melhor a entender sobre psiquiatria e saúde mental, navegando nos caminhos da mente humana. Se você gosta desses conteúdos, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, ajudando a ele chegar a mais pessoas. As medicações psiquiátricas fazem parte das chamadas terapias biológicas. E esse termo ele ajuda a diferenciar das terapias psicológicas ou psicoterapias. Então, as terapias biológicas são aquelas que têm como alvo os tecidos do organismo, né? o aspecto orgânico, o aspecto dos tecidos e das células do organismo. Por isso que tem esse nome, terapia biológica. Os remédios são instrumentos, ferramentas utilizadas pelos psiquiatras, em boa parte dos casos, de transtornos mentais, e são popularmente conhecidos, muitas vezes são vistos como sinônimos de remédios controlados. E aqui vale a pena um esclarecimento sobre esse termo controlado. São chamados assim porque, de fato, são medicamentos, é uma categoria de remédios que tem um controle mais rígido, um controle especial dos órgãos de vigilância em diferentes países. Isso acontece porque, de fato, existe um risco. Esses remédios eles trazem um risco a mais pelo uso inadequado. Vejam, uso inadequado, um uso sem prescrição, um uso sem avaliação, sem ter tido um suporte de um profissional. E por isso que eles têm esse nome de controlado. São vendidos apenas com receita médica, alguns têm uma retenção um pouco mais rígida, enfim. Faremos ainda vídeos para falar melhor sobre esses aspectos. E aí uma questão central nesse vídeo é a gente responder a pergunta que é mais ou menos o seguinte: mas qual realmente é a finalidade das medicações psiquiátricas? Pensando em finalidade, a gente consegue entender a importância, o papel, e aí vamos partir do seguinte princípio, tá? Assim, a resposta simples para isso, a finalidade das medicações é corrigir o funcionamento inadequado de circuitos do cérebro. Quando eu digo isso, tem um pressuposto na minha ideia. O pressuposto é: pensamentos, sentimentos, comportamentos estão relacionados ao funcionamento de circuitos do cérebro. Essa é a dimensão biológica da nossa natureza. Uns vídeos atrás eu falei sobre as dimensões humanas, é uma forma bem interessante da gente entender a nossa natureza e nosso funcionamento. Eu vou deixar aqui para você assistir, mas o fato é que existe um entendimento muito amplo sobre como nós funcionamos do ponto de vista biológico. E o nosso cérebro é o grande maestro, é a grande sede da nossa vida mental. Então, as medicações elas têm como função chegar no cérebro, chegar no sistema nervoso e corrigir o funcionamento alterado desses circuitos. Veja que eu estou falando em circuitos porque o cérebro ele funciona com base em circuitos, com base na comunicação de neurônios. Então existe como se fosse vias do cérebro. Pensa numa cidade que tem várias ruas, várias avenidas que se comunicam. Na nossa cabeça também é assim, né? Existem circuitos que estão ligados uns aos outros e através deles é que trafegam informações que fazem com que o cérebro funcione. E esse funcionamento define nossos comportamentos, sentimentos e pensamentos. Isso é no padrão normal e no padrão de adoecimento do mesmo jeito. Então, se eu tenho um padrão de normalidade para o funcionamento do meu cérebro, os adoecimentos mentais, os transtornos mentais, têm a ver com alterações desse funcionamento, com a comunicação, alterações na comunicação dos neurônios. Então, se eu consigo que uma substância química chegue no meu cérebro e corrija ou melhora esse funcionamento, eu vou ter uma melhora de sintomas. Essa é a correspondência. Os sintomas eles vão melhorar ou vão diminuir ou vão sumir se eu consigo melhorar a comunicação entre os neurônios. De forma bem simplificada, é assim que funciona. Mas há um aspecto importante e polêmico sobre os remédios psiquiátricos. Muitas vezes os pacientes até trazem isso, tipo, eu vou usar um remédio, eu vou melhorar,
mas não vai resolver a causa do meu problema, porque eu estou vivendo uma depressão, eu estou vivendo uma ansiedade, porque eu estou com problemas no meu emprego, porque eu estou com problemas no meu relacionamento. E aí, tipo assim, qual é a lógica de usar remédios nesse contexto? Perceba o seguinte, esse é um debate muito interessante que também toca no paradigma das dimensões humanas, do que eu estava falando agora há pouco. O fato é que, quando a gente procura a causa dos transtornos mentais, a gente sempre cometeremos erros se, pensando na causa, a gente pensar numa causa única. Transtornos mentais nunca vão ter uma única causa. Sempre haverá um conjunto de causas juntas que estão interagindo, são variáveis que estão juntas que resultam naquele transtorno. Então, quando eu estou usando um remédio para melhorar os sintomas de um transtorno, eu posso sim não estar tratando a causa. Inclusive, eu particularmente vejo com muita clareza que os medicamentos, em geral, eles não tratam a causa. Mas não é por isso que eles deixam de ser importantes. O valor do medicamento está justamente na capacidade dele de aliviar sintomas, de melhorar a funcionalidade. Porque isso tem a ver com qualidade de vida, inclusive, né? Então, eu preciso trabalhar assim, com diferentes instrumentos, diferentes ferramentas, mas o remédio é uma delas, é uma importante delas em muitas e muitas situações. Nesse aspecto, quando a gente está discutindo a importância ou o valor de um remédio, a gente cai numa discussão bem interessante que é doença crônica versus doença aguda. Percebam o seguinte, o que é uma doença aguda? Normalmente é uma doença de curta duração e que na maioria das vezes tem um agente específico. Essa é a doença monocausal. Exemplos, as doenças infecciosas. Próprio Covid, a gente vem de uma pandemia de Covid, a gente sabe que o Covid é causado por um vírus, a catapora é causada por um vírus, o sarampo, a pneumonia, infecções em geral, doenças transmissíveis são causadas por agentes, vírus, bactérias, etc. Essas doenças, muitas delas existem remédios específicos para tratá-las. Por exemplo, várias infecções a gente trata com antibióticos. Então, a doença aguda ela tem um ciclo muito mais curto e ela tem uma causa muito mais clara da gente identificar. E por isso ela tem um remédio que vai lá e resolve a doença. O nome disso é cura, né? Eu consigo curar uma infecção urinária, por exemplo, com antibiótico. Já nas doenças crônicas, a coisa é muito mais complexa. E nós vivemos a era, desde o século XX, ali, da segunda metade do século XX, a gente vive, em termos mundiais, a era das doenças crônicas. É o diabetes, é a hipertensão e são os transtornos mentais. São doenças que elas vão ocupando a nossa vida ao longo do tempo, elas podem ter um caráter recorrente, elas podem vir em crises. Isso acontece com muitos transtornos mentais, por exemplo, o transtorno depressivo. Eu tenho uma fase de depressão agora, fico bem, mas no futuro eu posso ter uma nova depressão. E isso faz parte do transtorno depressivo. Ele tem esse caráter recorrente. Isso é uma doença crônica. Doenças crônicas dificilmente vão ter uma causa única. E na psiquiatria isso é uma realidade. Então, quando eu uso remédio para doença crônica, meu objetivo é ter controle, é conseguir aliviar sintomas. E veja, isso tem um valor absurdo, porque se eu estiver eternamente numa crise, simplesmente eu não vou conseguir viver, eu não vou conseguir funcionar. E essa é uma das grandes funções dos remédios, fazer com que a vida funcione, trazer funcionalidade e controlar sintomas. Tem um valor inestimável. Estamos chegando ao final desse vídeo em que conversamos sobre a finalidade e importância dos remédios psiquiátricos. Mas pode ter ficado uma dúvida na sua cabeça. Eu entendi que eles são importantes, que eles têm seu valor, que eles melhoram os sintomas, melhoram a funcionalidade, mas e a parte ruim da história? E os malefícios e os riscos que são muitas vezes tão falados? Essa é uma dúvida sua? Escreve aqui nos comentários. Certamente essa é uma questão de muita relevância e que abordaremos isso em vários outros vídeos mais à frente. Obrigado a você que ficou até aqui e até a próxima.